Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Matheus, eu sou professor de matemática e hoje a gente vai estudar o conceito de função, tá? Função de primeiro grau. Então vamos lá. Os objetivos da nossa aula de hoje são três. O primeiro é identificar variáveis dependentes e independentes em uma função. O segundo é compreender a relação direta entre variáveis como uma função de primeiro grau. E o terceiro é calcular o valor de variáveis a partir de dados de um problema. Então, a gente vai ver esses três objetivos. Para começar, eu quero que vocês analisem a seguinte tabela. Olha só. Nessa tabela, do lado esquerdo, a gente tem a quantidade de pacotes de arroz que uma pessoa quer comprar no supermercado. Então, ela pode comprar um pacote, 2 pacotes, 3 pacotes, 4 pacotes e por aí vai. Aqui eu deixei só até 4 pacotes, ok? E ali do lado direito, a gente tem o preço que essa pessoa vai pagar no mercado de acordo com a quantidade de pacotes. Então, se a pessoa comprou um pacote de arroz, ela vai pagar R$ 22. Se ela comprou 2 pacotes de arroz, ela vai pagar R$ 44. Se ela comprar 3 pacotes, R$ 66. Se ela comprar 4 pacotes, ela pagará R$ 88, ok? Agora, eu faço a seguinte pergunta. O preço que essa pessoa vai pagar no mercado depende do quê? É uma pergunta muito fácil, muito óbvia, muito retórica, mas a gente precisa perceber que o preço que a pessoa vai pagar no mercado depende da quantidade de pacotes que ela comprar, não é mesmo? Quanto mais pacotes ela comprar, mais caro ela vai pagar. Assim sendo, a gente pode dizer então que o preço que essa pessoa vai pagar no mercado é uma variável dependente. Dependente. Por que ela é dependente? Porque ela vai depender da quantidade de pacotes que a pessoa pegar, né? Então, o preço que vai pagar no mercado é uma variável dependente. E por que é uma variável? Variável é o nome que a gente dá em matemática para uma quantidade, né? Um termo que ele pode ser modificado. Então, ele pode ser 22, 44, 66, 88, né? Ele é variável, ele muda. E ele é dependente porque depende da quantidade de pacotes. Já a quantidade de pacotes é a nossa variável independente. Por que ela é independente? Porque ela não depende do preço. A pessoa pode pegar 1, 2, 3, 4 pacotes. Eles vão continuar sendo pacotes. Agora, o preço ele vai mudar de acordo com a quantidade de pacotes. Então, aí a gente tem a variável dependente e independente. A variável dependente, a gente vai chamar ela de f de x, tá? F de x. E é representado por esse símbolo aí. Um F e o x dentro do parêntese. Então, é f de x. Já a nossa variável independente, a gente vai chamar de x. Então, a gente tem x e f de x. Variável independente e variável dependente. O que a gente acabou de fazer é mostrar os termos de uma função matemática. Olha só. A gente tem os termos de uma função matemática. Na função, a gente tem o x, que é a variável independente, é aquela que vai controlar a função, aquela que vai dar sentido à função. E o f de x, que é o resultado, é aquilo que vai depender do x. Quando o x varia, né? Quando o x muda, o f de x também muda. E aí o nosso f de x é a variável dependente. Uma função pode ser vista como se fosse um processador, uma máquina, um funil. Dessa forma, ó. O que é que acontece? Em cima, a gente coloca o x e embaixo vai sair o f de x. Como se fosse uma transformação, tá? A função ela vai pegar o x e vai transformar no f de x. No nosso exemplo, se eu coloco um pacote de arroz na minha função, lá em cima, o f de x vai ser quanto? Se você olhar na tabela, o f de x é o preço. Então, se eu coloco um pacote de arroz, o preço, né, vai ser R$ 22. Então, a nossa função transformou um pacote de arroz em R$ 22, ok? Se eu coloco 4 pacotes de arroz, quanto será o nosso f de x? Se você observar na tabela, 4 pacotes de arroz vai ser igual a R$ 88. Então, minha função transformou 4 em 88. Agora, uma pergunta para vocês pensarem aí. Se eu colocar 5 pacotes de arroz, qual é o preço que eu vou pagar? Interessante, porque não tem na tabela esse valor.
Mas será que você consegue deduzir esse valor observando a tabela? Veja só, um pacote, 22. Dois pacotes vai ser o dobro, vai ser 44. Três pacotes vai ser o triplo, né? Vai ser 3 vezes 22, que é 66. Quatro pacotes vai ser 4 vezes 22, que é 88. Logo, 5 pacotes vão ser 5 vezes o R$ 22, né? Que é o preço de um pacote. 5 pacotes vai ser 5 vezes R$ 22, que dá igual a R$ 110, ok? A nossa função, então, ela faz o seguinte. Ela pega o valor de x, que é a quantidade de pacotes, e multiplica por 22. Logo, o nosso f de x vai ser sempre igual a 22 vezes x. Ou seja, nossa função é da seguinte forma. F de x vai ser igual a 22x. Se o x for 1, f de x é 22 vezes 1, que é 22. Se o x for 2, f de x é 22 vezes 2, que é 44. Se o x for 3, f de x é 22 vezes 3, que dá 66. E assim por diante. Observando isso, se eu colocar 10 pacotes de arroz, o meu f de x vai ser 22 vezes 10, que dá 220. Tudo bem? Isso é o nosso conceito de função, tá? É uma expressão matemática que transforma uma variável independente numa variável dependente. E aí a gente pode entrar agora no nosso conceito de função de primeiro grau, porque a gente estuda diferentes tipos de funções. Lá no primeiro ano do ensino médio, vocês vão ver outros tipos de função. No nono ano, a gente vai ver a função de primeiro grau e a de segundo grau, tá bem? Vai dar uma olhada nas equações de segundo grau. Mas, por enquanto, vamos ver o que é uma função de primeiro grau. A função de primeiro grau, ela tem a seguinte característica. Ela é formada por f de x igual a ax, que é o que a gente já viu, né? Que é um valor que multiplica o x, mais um valor qualquer chamado de b. Então, na nossa função de primeiro grau, a gente tem 4 termos aí, né? Ó. A gente tem o x, que a gente já viu que é variável independente. No nosso caso lá do arroz, seria o pacote de arroz. A gente tem o f de x, que é a variável dependente, que lá no nosso exemplo do arroz seria o preço que a gente ia pagar no mercado. A gente tem também o nosso a, que é o coeficiente angular. Esse a é justamente o valor, né, o número que está multiplicando o x. Lá nos pacotes de arroz, esse a era 22. Lembra que era 22x? Então, o nosso coeficiente angular é o número que multiplica o x. E a gente também pode ter um coeficiente linear. Ele não é obrigatório, ele nem sempre vai aparecer, e ele é um valor fixo. É um valor que não multiplica nada. Ele é apenas somado ou subtraído. No nosso caso do arroz, o nosso b era zero, porque ele não existia. A nossa função não era 22x, ó. Nossa função era 22x, o b era igual a zero, ele não existia. Mas na função de primeiro grau, ele pode aparecer. Aí pode ser um número 1, 2, 3, 4, menos 1, menos 2, menos 3, tá bom? Observando isso, a gente vai ver alguns exemplos de como que a gente pode trabalhar essas funções de primeiro grau. Então, vem comigo aqui no quadro branco que eu vou mostrar. No nosso exemplo, a gente tem o seguinte, ó. Calcule o valor de f de x nas 3 alternativas abaixo, observando a função dada. Quem é a função? F de x igual a 2x mais 3. Aqui, ó. F de x igual a 2x mais 3, onde 2 é o nosso coeficiente angular, que é o número que multiplica o x, e 3 é o nosso coeficiente linear, que é o número que não multiplica ninguém. Então, isso daqui é uma função de primeiro grau, ok? Função de primeiro grau, pois a gente tem ax mais b. A letra A que é o f de 2. O que significa f de 2? Significa que no lugar do x, a gente vai colocar 2. Então, a gente tem, ó, né, f de x igual a 2x mais 3. Então, aqui vai ser 2 vezes. No lugar do x, a gente coloca o 2, ó. No lugar do x, a gente vai colocar o 2. 2 vezes 2 mais 3. 2 vezes 2 é 4 mais 3. 4 mais 3 é igual a 7. Então, quando x é igual a 2, o f de x vai ser 7. Agora, f de 5. Mesma coisa, substitui o x por 5. 2 vezes 5 mais 3. No lugar do x, a gente colocou o 5.
2 vezes 5 é 10, mais 3. 10 mais 3 é 13. E o f de menos 2 vai ser 2 vezes menos 2, mais 3, que é igual. 2 vezes menos 2, preste atenção no sinal. O 2 daqui de fora é positivo, e o aqui é positivo, e esse daqui é negativo. Um número positivo multiplicado por um número negativo vai dar negativo. 2 vezes 2, 4. Então, a gente tem menos 4 mais 3. Temos um número negativo somado com um positivo. São sinais diferentes. O que é que a gente faz? Subtrai e coloca o sinal do maior. 4 menos 3 é 1. Quem é o maior, né? Menos 4? Então, o sinal é de menos, ok? Subtrai e coloca o sinal do maior. Vamos fazer mais um exemplo? Vamos fazer um exemplo D. Com outro número negativo. Eu quero f de menos 3. F de menos 3. Basta eu colocar no lugar do x o valor menos 3. Né? Observando sempre a nossa função aqui. Ó. No lugar do x eu vou colocar o menos 3. Se é 2x mais 3, vai ser 2 vezes menos 3 mais 3. 2 vezes menos 3, eu multiplico normalmente, 2 vezes 3 que é 6. E como é um número positivo multiplicado por um número negativo, vai dar negativo. Menos 6 mais 3. Menos 6 mais 3, eu subtraio e coloco o sinal do maior. O maior não é o 6, então minha resposta vai ser menos, né? Que o 6 é negativo. 6 menos 3, 3. Então minha resposta é menos 3. Então é isso, pessoal. Espero que a aula de hoje tenha sido proveitosa para vocês, que vocês tenham aprendido o que é uma função, que vocês tenham aprendido como que a gente define uma função de primeiro grau, né? E como achar os pares de uma função, tá bom? Até mais!